Está começando mais um ProLaborCast. Este podcast foi feito para você, com o intuito de descomplicar as atividades do dia a dia do mundo corporativo. E a gente percebeu que o que vocês querem mesmo é ouvir sobre SST. Então a ProLabor, atendendo a pedidos, hoje o nosso assunto é sobre SST. Porém, gente, é uma coisa bem mais ampla. Hoje a gente vai falar sobre SST e dinheiro, SST e economia. Vamos desmistificar aquela sugestão, aquela opinião, desculpem, que as pessoas têm que SST é gasto. SST é um mal necessário. Não. Hoje vocês vão ver, eu estou aqui com o Diego e com o Léo. E hoje vocês vão ver, nesses poucos instantes que a gente vai falar com vocês, como SST é investimento, é economia. E SST traz para a empresa dinheiro, salva dinheiro. Salva vidas e salva dinheiro. Vamos lá, quero agradecer a presença do Diego e do Léo. Não vou apresentar o Diego, o Léo você já conhece, mas ele também vai falar um pouquinho quem é ele, para não ser, né? Eu toda vida eu digo, elogio, falo, digo quem é o Léo e todo mundo já tá ficando fã do Léo. O Léo tá quase com um fã-clube, Diego, que viu já? Que bom, merecido, O Léo tá quase com um fã-clube, mas só eu que digo, o Leonardo, isso aí. Não, hoje eu vou deixar o Léo se apresentar, o Diego se apresentar. Então vamos lá, começando, sejam bem-vindos os dois. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer pelas palavras, né? Agradecer ao nosso amigo Diego por estar aqui com a gente hoje. Com certeza vai ser bem enriquecedor para todos nós aqui, para quem estiver acompanhando, né, de casa. Eu me chamo Leonardo Peixoto, faço parte aqui da ProLabor, da equipe comercial e jurídica também. E hoje a gente vai ter a honra de estar com o nosso amigo Diego aqui para falar sobre gestão financeira aplicada a SST. Eu vou deixar o Diego para se apresentar melhor, porque ele é de casa e aí fica mais à vontade. Bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Leonardo, doutora Solânia. Satisfação de estar com vocês aqui, a gente tratando de um tema tão importante, tão relevante para o nosso universo da SST, né? Então, e também agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui no ProLaborCast. Então, tenho certeza e espero, na verdade, agregar valor a todos eles. Me chamo Diego Ramos. Sou profissional da área de SST há um tempo, sou especialista em direito trabalhista, previdenciário, departamento pessoal e gestão fiscal e tributária. Então a gente está aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre esse universo, que é a parte tributária, a parte financeira, a parte de gestão financeira aplicada a SST. Então fica conosco que vai dar tudo certo. Diego, é importante assim, você sempre trabalhou assim nessa parte de SST, mas sempre foi apaixonado por essa parte realmente tributária da SST, né? Sim. E até quando você começou, né, a fazer essa parceria, esse trabalho com a gente via que era uma coisa bem nova, que os profissionais da área, eles não têm muito esse conhecimento. Então hoje vamos, mais uma vez eu digo, desmistificar essa opinião e mostrar para que a gente veio e mostrar a importância da gente, né, realmente dentro das empresas. Perfeitamente, doutora Solane, exatamente. Então, na verdade, é como a senhora bem disse, a SST ela não é só um gasto, na verdade eu diria até mais, ela não é um gasto, certo? Por quê? Porque ela tem condições de agregar valor dentro das empresas, apresentando uma perspectiva, tudo bem, um pouco diferente do que o mercado já está habituado, mas ela é possível de aplicar valor, trazendo essa perspectiva que é o dinheiro, trazendo essa temática que chama tanta atenção do empresário, do executivo, do empreendedor, e que no final das contas é que a gente não vai sair da temática prevenção. A gente não vai deixar de atuar de maneira prevencionista. Tipo assim, não é economizar não fazendo o que tem que ser feito. Exatamente. Pelo contrário, né? É exatamente fazendo além do que tem que ser feito. Exatamente, é fazendo além do que tem que ser feito, porque quando a gente faz além do que é feito, isso acaba se refletindo de maneira muito positiva no caixa da empresa. Sim, sim. Né? Eu costumo muito dizer, doutora Solane, Léo, que na verdade o trabalhador, ele compõe o balanço patrimonial da empresa. A gente defende isso largamente.
ele compõe um ativo circulante. Ele é um ativo circulante, um ativo não circulante. O que isso quer dizer? Ele gera rentabilidade para a empresa. Então, se a empresa consegue entender isso, se ela consegue fazer os investimentos adequados, nos momentos adequados, ela não tem como se beneficiar financeiramente disso. Porque ela vai ter um trabalhador que vai estar sendo bem assistido, é um trabalhador que tenderá a adoecer muito menos, que tenderá a se acidentar talvez muito menos, ou melhor, nem se acidentar, e isso trazer rentabilidade para dentro do negócio. Né? E além da questão que a gente sempre fala de qualidade de vida, Sim, do próprio sim, adoecimento, né? de todos esses aspectos, tem a parte tributária mesmo, a parte realmente ali do boleto do fim do mês, né? Vamos ver. Exatamente. Né? Do boleto do fim do mês. Então a gente separou aqui, né, para o pessoal alguns tópicos, né, Léo? Isso. E vamos mostrar para o pessoal para eles ficarem assim até o final. Vamos dar um spoilerzinho só do que a gente vai tratar hoje. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco de cada coisa, né? Tanto como o Diego bem falou, tanto vindo da parte da saúde do trabalhador, né, como propriamente dos tributos, né? A gente vai tratar sobre absenteísmo, né, sobre o FAP, sobre o SAT, insalubridade e periculosidade e aposentadoria especial. Né? E cada um que a gente for falando, não se preocupem, para quem vê um monte de sopa de letrinhas, cada um que a gente for falando, FAP, SAT... O dicionário, né? O significado. Gente, pega papel e caneta, quando o Diego for dizendo o que é cada um, aí vocês, né, já vão, Isso. pega aí, porque daqui vai sair muita economia de dinheiro, né? Vai sim, com certeza. Bora lá, conversando por Acho qual... que a gente, como o Diego já deu esse ensejo, a gente pode começar falando sobre absenteísmo, né, Diego? Perfeito. Exato. Bora Como lá, é que a gente Diego. pode, o que é esse absenteísmo, né? Que tem gente que não sabe o que é, como é que a gente pode fazer para converter isso em benefício para o empregador. Perfeito. Então vamos lá, gente. Para a gente poder entender o impacto da gestão de absenteísmo dentro da empresa, a gente precisa primeiro entender o conceito de absenteísmo. Exatamente. Né? Sim. Então a gente entende que o absenteísmo, em linhas gerais, até para ficar fácil para quem está nos acompanhando e compreender isso um pouco melhor, a gente entende que o absenteísmo é justamente o ato e a ciência de entender o que se gera os afastamentos. Sim. Não é simplesmente nós, profissionais de departamento pessoal, setor de recursos humanos, o SESMIT, receber, por exemplo, o atestado e engavetá-lo. Não, vou aqui declarar aqui as contas de prestação, comunicar aqui a folha desse motivo do afastamento, pagar a conta do que for cabível e simplesmente esquecer. Não, a gente vai mapear tudo que está gerando o possível afastamento. Porque aí você vai conseguir visualizar se existe uma correlação entre esses problemas e a atividade do colaborador dentro do seu ambiente de trabalho. Exatamente, Léo. Eu preciso compreender se esse afastamento ele é decorrência de uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho. Então, existem possibilidades que às vezes não está tão claro para a empresa, mas quando chega lá no final da ponta, que a conta vem, Sim. ela acaba sendo surpreendida. E já avisando pro pessoal que a gente vai ter aqui um podcast falando só sobre atestados, né? Então a gente vai abordar bastante essa coisa do atestado por doença ocupacional ou não doença ocupacional. E cada item desse depois a gente vai tratar, né, com mais detalhe, né, em Exatamente. alguns podcasts especiais. E voltando aí para essa questão do absenteísmo, muitas vezes assim, a gente diz assim, atestado. E às vezes muitas empresas que não encaram a saúde do trabalhador como uma coisa séria, o atestado, os funcionários têm até medo de dar atestado. Porque com medo que o atestado sirva só para selecionar quem vai ser o próximo a sair. E a coisa é muito maior do que isso, né, Diego? Exatamente. A partir do momento que eu entendo que um atestado ele está implicando no afastamento de um trabalhador e a gente começa a compreender como é que isso impacta dentro da empresa, a gente precisa entender justamente quais são os fatores que estão gerando esse afastamento. Primeiro, quando eu parto do princípio e entendo que o afastamento ele tem relação com o meu negócio. Mas vamos botar logo na conta quando ele também não tem relação com o meu negócio. Quando tem relação com o meu negócio, de cara a gente já entende que eu tenho uma equipe que provavelmente estará sobrecarregada. Se eu tenho uma equipe composta por 3 trabalhadores e eu tenho um trabalhador que está afastado, eu naturalmente irei sobrecarregar os outros 2. Isso vai gerar uma demanda maior por parte deles, isso vai comprometer fatalmente na qualidade do serviço, já gerando esse impacto financeiro
no comecinho da ponta, né? Desculpa, no comecinho da corda, né? Da contabilidade, e aí começa a se desencadear outros problemas. Então eu entendo que eu vou sobrecarregar a equipe, reduzindo fatalmente a qualidade do serviço. E a produtividade, né? E a produtividade, com certeza. Reduzindo a qualidade, naturalmente reduzindo essa produtividade, eu preciso, às vezes, eu enquanto empresário, para tentar compensar esse impacto, ou remanejar um outro trabalhador para dar assistência àquela equipe, ou fazer uma contratação. Aí você pensa, mas essa contratação, Diego, ela pode vir através de um contrato temporário. Verdade. Mas esse contrato temporário, ele gera encargos para a empresa. Ele gera tributos para a empresa. Sim. Então ela vai trazendo uma conta que não teve uma previsibilidade. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. É comum, né, pela experiência que a gente tem assim nesses trabalhos e tudo, falo pro pessoal aqui, é comum o empresário, o RH, ficar olhando, calculando o valor monetário, tá, do absenteísmo? Infelizmente, doutora, infelizmente não. Porque o que é que acontece? Às vezes a gente sabe que a gente, tudo bem, a gente está tratando aqui a parte da SST com relação a, eu falei assim, SST e dinheiro, né? Mas Sim. assim, a parte realmente tributária, a parte que economiza, a parte que traz lucro para a empresa. Mas vamos lá, da SST. Mas nós temos atestados, o atestado que gera o absenteísmo por si só já traz um prejuízo para a empresa. Exatamente. Será que se o empresário olhasse a nível monetário, quanto que ele está gastando com absenteísmo? Como é que eu digo gastando? O Diego trabalha numa empresa X, ele faltou 3 dias. Eu vou ter que pagar aqueles 3 dias. Né? Então, isso eu estou pagando 3 dias para o Diego não trabalhar. Exato. Aí, quando eu somo todo esse valor no fim do ano, se eu fizer uma análise da causa raiz disso e eu for lá e resolver a causa raiz, será que não sai mais barato do que eu estar pagando esses dias? Exatamente, doutor. É uma das pontas que, uma das etapas que constitui esse processo, é de não só compreender o quanto custa uma possível nova contratação para atender uma ausência, mas eu estou financiando pelo menos os 15 primeiros dias dessa ausência. Sim. Quando eu tenho um afastamento que bate 15 dias. Eu, empresa, sou obrigado a custear isso. Sim. Então já começa a problemática daí, como a senhora bem observou, certo? E atrelado a isso, eu ainda preciso entender que se eu, empresa, tive responsabilidade com isso, não só vou pagar os 15 primeiros dias, como vou ter essas outras despesas na reposição de profissional, como ainda tem os impactos também, o quê? Sanitários. Lá vai eu pagar tratamento, lá vai eu pagar medicamento, lá vai eu pagar assistência profissional e etc. E lá vai eu arriscar o adoecimento dos que ficam sobrecarregados. Exatamente. Sabe-se lá, e que não é difícil de nos depararmos com esse tipo de situação no mercado, que o que aconteceu com aquele trabalhador de maneira específica já pode ser uma porta de entrada para os demais. Sim. Nada impede que os outros membros da equipe daqui a pouco também não adoeçam pelos mesmos motivos e você daqui a pouco vai gerar uma bola de neve muito grande e para sair disso vai ser um pouco mais complicado. E vamos lá, a gente fala de absenteísmo, então a gente associa a afastamento, associa a atestados, né? E quando a gente fala em SST, a gente acabou de dizer o quê? Afastamento é afastamento. Os primeiros 15 dias, ok, a empresa arca com esse valor. Aí o empresário pega e fala assim, ó, então se for mais de 15 dias, aí ó, eu não tenho nada a ver com isso, já vai por conta do INSS. Não é bem assim, né? Exatamente, exatamente. É importante compreender que eu arco um custo de maneira direta dentro dos 15 primeiros dias. Mas que o que aconteceu ali, já estando entendido, compreendido e atestado que eu, empresa, tive responsabilidade, ela vai impactar na carga tributária da empresa, não tem como. Ela vai majorar o FAP. Que o FAP vai trabalhar em sincronia com o SAT, aumentando a carga tributária. E aumentando essa carga tributária que pode vir a atingir o dobro, e a gente daqui a pouco vai explorar um pouco isso melhor para entender, eu vou ter uma incidência brutal sobre a minha folha. Só que isso não vai acontecer de maneira isolada. Isso não vai acontecer dentro de um mês, dentro de uma competência. Isso vai se refletir dentro de um ano inteiro.
E eu boto na conta até a folha do 13º. Olha só, já não basta eu ter 12 meses para me pagar a conta, eu ainda vou pagar a conta lá sobre a folha do 13º também. Então percebo que uma falta de atenção da minha parte, um pecado na gestão, me faz pagar durante um ano inteiro. Então é um impacto financeiro muito grande. Você falou aí, causa impacto no FAP. Fala para o pessoal, né, Léo, o que é esse... A gente vai para o pessoal entender, contextualizar, Que né? é esse tal de fato, né? É de comer, né? É até saboroso, mas não é bem assim. Bora lá. Então vamos lá. A gente tem primeiro o que é FAP, né? O FAP, nessa siglazinha, esse acrônimo, na verdade, ele representa e significa o quê? É o fator acidentário de prevenção. O FAP, ele é um dosador tributário que vem para incidir sobre o SAT, né? Ele dosando ao dobro, reduzindo em 50%, o valor da conta, com base nessa combinação, ele incide sobre a folha de pagamento da empresa. Então, em linhas gerais, para a gente entender exatamente o que o FAP, o que é? Ele vem para dosar, majorando ou reduzindo a alíquota do SAT, que é aquela comum de 1, 2 ou 3%. O que é SAT? Vai lá, fala aí a E siglazinha. o SATzinho também, vamos lá para a gente entender. O SAT é o seguro de acidente de trabalho, certo? É um instrumento tributário, no qual ele tem uma relação direta com o tipo de gravidade do segmento econômico. Se for grau leve, ele representa 1%. Se ele for grau médio, ele representará 2%. Se o segmento econômico apresenta um grau elevado, ele será representado por 3%. Explica ao pessoal de onde é que sai esse grau leve, grau médio, grau elevado. Pronto, os graus eles são definidos na legislação, certo? Tá. A gente trouxe esses percentuais, eles foram instituídos lá em 1991, com a vigência da Lei 8.212. E vai de acordo com a atividade da empresa? Que vai de acordo com a o atividade KNAI? da CUNAD, exatamente, de acordo com a atividade da empresa, de acordo com o KNAI da empresa. Então a legislação ela previu, frente àquele KNAI, né, frente àquela atividade econômica, qual é a alíquota do SAT que irá representar, porque essa gravidade que a gente apresentou, ele é um instrumento epidemiológico. Uhum. Só que esse instrumento epidemiológico, que é o GILTRAT, ele se correlaciona de maneira direta com a alíquota, que é o tributo. Então o FAP e o SAT tem tudo a ver um com o outro. Tudo. Mas quem emite o boleto é o SAT. O boleto é o SAT, não é o FAP, não é isso? Eu posso dizer para a senhora, doutora, que na verdade os dois estão vindo embutidos no boleto, né? Então quando o departamento pessoal, ou melhor, quando a contabilidade... É porque é o FAP que vai calcular o SAT. Nortear, né? E aí vai dar origem ao famoso RAT ajustado, né? Então essa combinação do FAP e do SAT dá origem a um tributo combinado, chamado comumente de RAT ajustado, e este valor vai estar lá presente no DARF, né? É o documento de arrecadação de receitas federais. Então, quando a contabilidade pegar este boleto, que já não tem poucos tributos ali incididos, vai ter mais este também, que vai incidir sobre a sua folha. Então vamos lá, não vamos, como a gente diz assim, naquela piada interna, não vamos maluquecer o pessoal, não. Vamos lá, assim, como em miúdos. Perfeito. Porque assim, até onde eu sei, pelo menos, a gente não é muito comum as consultorias, os escritórios de contabilidade, os DPs estarem muito inteirados nesse assunto para decidir e tomarem medidas que realmente tragam economia para a empresa. A gente já teve casos de clientes que realmente, por conta de uma gestão de fábrica, por conta de uma coisa bem feita, economizam, não deixam de pagar muita coisa, não é isso? Perfeito, exatamente. Me fala como, Diego. Se você quiser exemplificar, para as pessoas entenderem, porque senão a gente vai falar aqui SAT, FAP, GILRAT, e o povo vai ficar assim, né? A aplicação prática da teoria, Exatamente. né? Pronto, exatamente. Vamos lá, mais vamos lá. objetivo, É porque é melhor da gente entender. Isso, Porque aí depois que tu falar isso, todo mundo vai ver que contratando a Prolabor, aí vai ser tudo economizado. Economizado, olha o nome. É isso mesmo, exatamente. Tá bom, vamos lá. perfeito. A gente conversou, né, Diego, algumas oportunidades que a gente falou sobre o FAP. A empresa, ela às vezes ela não tem um conhecimento prático, né, de quanto ela está deixando de gastar em termos tributários, né? Sim, e aí, com assim, certeza. a gente colocando na parte prática, é melhor o pessoal entender a importância disso, né? Exato. Então, gente,
A gente fazendo essa abordagem de maneira mais objetiva, é importante a gente entender que de todos os insumos que compõem o FAP, vamos falar de um em especial, que tem relação muito próxima com nós da SST, que é a acidentalidade dentro da empresa. Então, entender que aqueles acidentes de trabalho, aquelas doenças ocupacionais, ou aquelas doenças do trabalho que estão acontecendo dentro da empresa, elas vão impactar diretamente na carga tributária da empresa. Diretamente. Então, se a gente entender que no primeiro momento a gente precisa garantir que esses acidentes ou que essas doenças não venham a acontecer, a gente vai estar, por tabela, reduzindo essa carga tributária. Toda e qualquer doença ou só a que dá afastamento? Hoje, com a regra do CNPS, são as que concedem afastamento. Então, estamos falando de uma doença, estamos falando de um acidente laboral que ultrapassou 15 dias, entrou pelo INSS, certo? A Polícia Federal reconheceu, ela fatalmente será contabilizada. Aí vamos lá, Perfeito. voltando àquela história, a relação com o absenteísmo. Até 15 dias, a diminuição feita através da gestão do absenteísmo economiza diretamente para a empresa. Nos fatores Sim. produtivos, né? Isso. Os fatores produtivos. Passou de 15 dias, a gente não pode jogar batata quente, né, pro governo e dizer, pronto, agora não é mais comigo. É uma espécie de corresponsabilidade aí. Aí na hora que passa para o afastamento, mesmo assim a empresa paga, porque vai incidir na sua tributação, não é isso? Exatamente. Então, Pronto, assim, resumindo. gera nesse afastamento, entendeu-se que o afastamento em decorrência do acidente de trabalho ou da doença, ela será contabilizada no futuro no FAP dela. Certo? O FAP ele incide sobre um período, esse período é bienal, certo? Ele vai ser processado depois de 2 anos, junto ao CRPS, e no 3º ano é que vem a conta. Então a gente, né, nós empresas, quando entendemos que aquele acidente aconteceu, e o fato da gente não pagar a conta, tributariamente falando, na hora, passa a crer, e aí é onde mora o Que perigo, não tem responsabilidade que não tem responsabilidade financeira. Sim. Financeira com perspectiva bem tributária. Mas Mas tem. aconteceu, eu não vou receber esse impacto agora, então tá tudo certo, tá tudo Mas vai tranquilo. receber. Mas vai receber, porque ele não vai vir agora, ele vai vir daqui a 3 anos. Mas 3 anos para o universo corporativo não é nada. Sim, com Uma certeza. empresa, não é verdade, doutora e Léo? A empresa nenhuma entra no mercado para durar só 1 ou 2 ou Não. 3 Não. anos. E se esse 3º ano pega um ano de pandemia, hein? Exatamente. Imagina só as empresas Que lá em os 2020. caixas já estão lá embaixo, né? Exatamente. Já tem um fluxo de caixa baixo, mas a conta está vindo alta e ela precisa pagar essa conta. Não é Diego, vamos verdade? esclarecer aqui para quem está ouvindo a gente. Vamos lá. Aí a gente fala da contestação. Só contextualizando antes de você falar, contextualizar antes de você falar do contestar, tá? Certo. Alguns clientes daqui, eu lembro que a gente faz, né? Hoje eu não mais, por conta que é com a parte da fono que eu estou dizendo. Certo. Aquele trabalho de quê? De não configurar aquela perda auditiva como pairo, né? Como perda auditiva induzida pelo ruído, de não configurar aquela doença como ocupacional. A gente não está tirando do trabalhador nenhum direito. A gente apenas está fazendo o quê? Um ajuste para que a empresa não pague indevidamente a nível tributário por uma coisa que não deve, não é isso? Perfeito. Explica isso para o pessoal. Como é que é feita essa contestação? Como é que é esse movimento? Perfeito. O que acontece? No prazo de contestação, vou até de antemão pedindo licença à doutora Solane. Fala que está chegando. Porque está chegando, e quando está chegando a gente já começa a ficar nervoso, principalmente o empresário, porque no final das contas quem vai pagar a conta é ele. Não te preocupa não que o Léo ia já falar nisso, que ele ainda tem um pezinho no comercial. Oh, que maravilha, né? Então o que acontece, gente? Entendendo que o fato está chegando e aí a gente precisa estar muito atento a isso, o prazo de contestação ele acontece, né, de maneira administrativa em um período do ano, que é sempre no período de novembro, tá bom? Então, chegando lá, a gente precisa contestar. Já precisa estar tudo pronto, certo? É importante que esteja tudo pronto. Para que esteja tudo pronto, a gente precisa fazer um estudo de caso. Sim. Então, nós vamos entender, na verdade, o que foi que gerou aquela conta. Na verdade, o que foi que fez com que majorasse aquela conta. Com que ela incidisse lá, que ela estivesse presente. Entendendo isso, eu vou buscar aqueles objetivos. Eu vou buscar, na verdade, na fonte, o que foi que aconteceu. E aí, buscando na fonte, acaba recaindo, doutora, sobre esse excelente exemplo que a senhora citou. Na verdade, o trabalhador ele teve uma perda auditiva
essa perda auditiva, ela nem sequer foi classificada por um especialista, fonoaudiólogo, médico de trabalho, otorrinolaringologista, não foi classificada enquanto doença ocupacional, doença do trabalho. E já foi jogada na conta, né? Mas já foi jogada na conta por quê? Porque ficou compreendido, certo? Através de um afastamento. Estou partindo do princípio que esse mesmo trabalhador precisou se afastar. Sim. E olha que às vezes ele precisa se afastar por outros motivos. Sim. Só que chegando lá na perícia federal, que é a perícia médica previdenciária, o trabalhador acabava falando de tudo um pouco mais, além de falar tudo, ainda um pouquinho mais. Nesse pouquinho mais, acabaram trazendo questões, trazendo relatos que não condizem com a matéria, e no final das contas a empresa acabou sendo tributada maior. E eu ainda vou te dar uma palhinha aqui, né, pro pessoal, vou tirar meu diploma da gaveta um pouquinho e dizer, a maioria, perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, não dá afastamento. Não tem porquê. Quando um funcionário é afastado por um problema auditivo, naturalmente é uma perda que não é causada pelo ruído, a não ser que seja um trauma acústico, né, muito difícil, de uma explosão e tal, mas naturalmente é por um problema de infecção, inflamação, é alguma coisa que é patológica, sim, mas tratável. Exatamente, doutora. Excelente colocação. Então já é colocado na conta de forma errada. Exatamente. Como a senhora bem disse, o afastamento por perda auditiva ele já não é naturalmente concedido. Comumente a Perícia Federal não vai conceder. Sim. Então, pode acontecer do perito pegar essa condição, combinar com outras e tentar colocar na conta da empresa essa combinação inteira. Mas acontece, Diego, sabe quando? Quando, é como eu te digo, como não é com perda auditiva. A pessoa às vezes está com otite crônica e está com secreção e está fazendo tratamento e trabalha com fone, com call center. Ela tem que se afastar para tratar. Entendeu? Ela tem que sair daquele ambiente laboral, mas não é causado pelo ruído. Perfeito. Aproveitando o seu excelente exemplo, doutora, quando é que o ruído, por exemplo, porque quando a gente fala de ruído, talvez seja o agente ambiental mais emblemático que a gente tem dentro da higiene, né? De todos eles, vibração, radiação, químicos, etc., o ruído é o mais polêmico de todos. E o ruído, ele ainda causaria, veja só, ele ainda causaria um impacto financeiro na empresa, a título inclusive tributário, dentro do FAP, se em decorrência desse acidente que gerou essa sequela, certo? Sim. Convertesse, gerou afastamento, certo? Para a gente poder entender. O trabalhador sofreu de um trauma acústico realmente gravíssimo, precisou se afastar por um período superior a 15 dias, entrou pela perícia do INSS, foi constatado de antemão que foi em decorrência do trabalho, então vai lá o perito federal. Alguma coisa grave que tenha acontecido, exatamente. Né? Constatou lá na comunicação de decisão o B91, o tão amedrontado B91, quando o DP ou o RH recebe essa informação. Chega se treme, né? Chega se treme todinho, né? Só que gerou esse trauma e esse trauma, de alguma maneira, ele se converteu em uma condição permanente. O trabalhador ele pode ser beneficiado com a conversão do benefício previdenciário. Quando ele sai da natureza da antiga figura do auxílio-doença acidentário, passa a receber o auxílio acidente acidentário. Então ele sai da categoria de B91 e entra no B94. Aqui quando eu trago essas codificações, são códigos, tá, gente? Para quem está nos acompanhando, quem não está tão habituado com isso, são códigos que a Previdência disponibiliza frente a cada tipo de benefício previdenciário. Então, cada benefício é regido por um código. Sim. É uma maneira que a Previdência tem de identificar qual benefício é levado àquele tema. Então, assim, se o trabalhador passou a receber o auxílio acidente, né, acidentário, aí ele vai ser contabilizado no FAP. Então, quando a gente entende que se porventura ele tiver ruído, mas o ruído, ele teve perda auditiva, mas essa perda auditiva, ela em decorrência das condições laborais de trabalho, ainda assim pode entrar na conta. Não se for de maneira preliminar, de maneira temporária, né, doutora? E aí, Diego, quando a gente for realmente fazer esse podcast só do FAP, a gente vai tratar todos esses
outros casos Sim, até. com certeza. Né? Mas me fala pro pessoal aí, sim, Diego, e o que é que tem a ver essa perda auditiva, esse tal FAP, eu vou pagar mais ou menos por quê? Pronto, por que você vai pagar mais no FAP em decorrência, por exemplo, da perda auditiva? Em decorrência de uma falta de gestão, de uma falta de cuidado por parte da empresa, de uma falta de atenção no seu sistema estratégico, nas suas definições e objetivos e metas. Então, E no meu boleto do SAT, o que é que tem? Eu estou fazendo aquela pergunta que quem está assistindo a gente está pensando assim, esse monte de letrinha, gente, o que é que eu vou pagar mais no SAT e no FAP? Por que, Diego? Por que eu tenho que não ter muito afastamento? O FAP vai diminuir? O FAP vai... Entendeu? Pode diminuir. Vai lá. Diga aí. É uma correlação direta aí, né, Diego? Exatamente. Então, como o FAP tem como objetivo dosar o SAT, aumentando ou reduzindo a carga tributária... Exatamente isso aí que eu quero ouvir. Pronto, vamos lá. A gente precisa entender que eu preciso promover uma gestão que evite a ocorrência de acidentes e de doenças para que a minha folha de pagamento não seja majorada. Para que a carga tributária da minha empresa não seja majorada. Então, em linhas gerais, se eu promovo uma gestão de SST assertiva, eu tenderia a pagar uma carga tributária menor. E essa carga tributária, ela é calculada em cima da folha de pagamento, né? Ela é calculada em cima da folha de pagamento. A gente tem que, em linhas gerais, ela incide justamente sobre a folha de pagamento. Então, e o percentual é aquele que você falou, não é isso? Pode ir até quando? De Pode. Quanto a quanto? Pronto, ela pode variar de 1,5% até 6%. E isso vai depender da gestão? Isso vai depender totalmente, doutor Leonardo, da gestão da empresa. Dessa gestão do FAP. Da gestão do FAP, que está totalmente atrelada à gestão do SESMIT. Sim. Mas que também traz para dentro desse escopo, e que é sempre muito bem-vindo, a gestão de recursos humanos. Porque no final das contas, o RH faz essa tratativa direta com o SESMIT quando ocorre algum tipo de doença, algum tipo de acidente. Então esse trabalho combinado dos dois acaba impactando no FAP, não só em termos de evitar a ocorrência de uma acidentalidade dentro da empresa, mas o RH também tem uma ponta muito importante, que é a rotatividade dentro da empresa. Eu acredito que em outros podcasts a gente possa fazer essa tratativa de maneira mais aprofundada. Né? Mas o RH tem relação direta com esse sai e entra de trabalhador, e ela também pode ser impactada fortemente por conta disso. Entendi. Que também vai para uma tributação que vai gerar mais ou menos, sim, entre aspas, no caso gasto, né, para a empresa. No caso não é entre aspas não, no caso mais ou menos gastos para a empresa. Exatamente. Ela pode penalizar em 50% a mais a folha. Olha só, gente, 50% a mais ela pode ser penalizada a folha de pagamento da empresa só em decorrência dessa rotatividade, desse entra e sai de gente de maneira descontrolada. Como assim? Explica aí pra gente. Existe um indicador dentro do FAP que é chamado de taxa média de rotatividade. Ele tem uma relação direta com o turnover. Sim. Esse turnover, o CRPS acaba tributando a empresa mais dentro daquilo que ela entenda que está um pouco descontrolada essa quantidade de admissões e demissões dentro da empresa. Porque qual é o receio do governo diante desse ponto? É que o fato da empresa ficar, por exemplo, demitindo demais, isso quer dizer que ela pode estar tentando transferir, de alguma maneira, a responsabilidade para outra empresa que vai contratar. Então ela está transferindo, talvez, doenças que ainda não tenham se manifestado dentro daquela primeira empresa. Então ela está transferindo para a segunda empresa a problemática. Entendi. Então o que é que o governo pensou? Vamos fazer o seguinte, se a empresa estiver rotacionando demais isso dentro de um período de tempo, nós vamos penalizá-la, bloqueando esse FAP. Ela pode estar num FAP até então maravilhoso, perfeito, com um resultado excepcional. Excepcional. Só que ela vai ser penalizada com o bloqueio do FAP porque ela contrata e demite demais dentro de um lapso de tempo muito pequeno. Mas isso, aquela parte de empregos temporários não entra nisso aí não, né? Ou entra também? Empregos temporários? Sim, que a maioria tem algumas empresas que por conta da sua atividade fim, chega final do ano, como confecções, outras contrata bastante, ou shoppings, ou contrata muito, mas por um período temporário, 3 meses depois, só no período de alta ou de férias, depois demite.
isso é levado em conta ou não? Tanto faz, como diz, tanto faz como tanto fez. Bom, se a demissão foi em decorrência de um prazo muito, muito curto, pode ser que ela não seja significativamente impactada. Sim. Até porque esse contrato de trabalho ele é bem específico. Né? São algumas exceções que permitem esse trabalho temporário. Exatamente. E não chega, exatamente, e não chega nem, até pro pessoal, não chega nem a ser uma demissão, né, Léo? Chega a ser o quê? Encerrou o contrato de trabalho. Você vai ter, um contrato que tem início, meio e fim, né? Então você não vai ter aquelas despesas que normalmente tem numa rescisão de um contrato indeterminado, que é a regra, né? Mas com prazo determinado tem alguns tributos que não vão incidir para a empresa. E aí é muito importante, né, as empresas terem o cuidado de ter consigo uma consultoria que entenda disso, né? Exatamente. Pensa aí, assim, lógico que a gente não vai falar nome de empresa, mas algum caso do FAP que a gente conseguiu, que viu, que economizou quanto, que a empresa deixou de pagar quanto, só para as pessoas, Diego, terem uma noção do tamanho desse trabalho. Perfeito. Doutora, não sei se a senhora se recorda, mas está com mais ou menos uns 4, 5 meses que nós atendemos uma indústria X. Não vamos citar nomes aqui para não faltar com a ética, né, e com o respeito também, mas de uma empresa X que estava pagando um RAT ajustado. Isso aqui eu já estou trazendo na conta o FAP e o SAT, né? Dois que trabalham conjuntos. Então ela estava pagando, não é nada não, mas mensalmente em torno de R$120 mil. Não é nada não, né? Não. Tá. Ela podia pensar assim, mas tem contas piores, né? Pelo porte, né? Pelo porte tem contas piores, então tudo bem, vai. Eu estou adaptado a pagar esses 120 mil. Por quê? Porque como eu não conheço, tá na minha magia, você vai pagar. Assim, até por uma falta de uma assessoria mesmo, direta. Né? Quem fala assessoria é exatamente isso. Tem uma pessoa que lhe dê um suporte em determinado tema. Se for uma assessoria da parte de segurança do trabalho, é você entender o que pode evitar, seja na parte jurídica da mesma forma, né? Então, assim, por uma falta de assessoria, é um valor que já é visto como mínimo dentro de um custo mensal de uma empresa dessa que é gigantesco, mas que, com certeza, se tivesse uma assessoria que deu resultado, ele seria evitado, né, esse custo. Exatamente, Léo. E não vou longe dentro desse caso, desse nosso cliente. Não vou longe dentro da realidade dele. Então, nós fizemos uma análise do cenário dele, da situação dele, a empresa pagando só de RAT ajustado em torno de R$120 mil por mês, né? Por mês, né? Projeta isso aí para um ano inteiro. Então nós fizemos um provisionamento e a gente entendeu que, na verdade, ela não era para estar pagando R$120 mil. Ela era para estar pagando em torno de R$75 mil. Entenda, eles não iam deixar de pagar a conta, mas foi uma diferença exorbitante. Uns 40%, né? Aproximadamente uns 40% de redução. Aí faz isso no ano. Agora você... Uns 500 mil no ano, meio milhão. Exatamente. Você chega isso numa conta rasa, assim, né? Passa, né? Você passa disso, a gente tem aqui, vou até pedir aqui permissão para poder pegar a calculadora para deixar mais preciso o cálculo, né? R$540 mil. Pronto, já... R$540 mil, pô, o homem é bom de matemática, que maravilha, tá hein? Então pensa, uma empresa que apenas por uma assessoria bem feita, que entenda do que está fazendo, deixa de gastar R$540 mil. Aí será que isso não vale? Exatamente. Será que a SST não é uma coisa rentável? Entender? Ah, não, mas ele não entende, não é de SST, não. Ele entende de tributação. Sim, os dois. Quando se fala, como o Diego bem disse, a gente falando de FAP, desse globo total, está totalmente correlacionado ao direito tributário, né? Sim. E essas empresas que normalmente pagam isso aí são empresas que têm um faturamento muito alto. Você pode confirmar. A gente está falando de grandes empresas, né? Então, assim, é um trabalho conjunto com a assessoria jurídica da parte tributária. É muito importante para a assessoria jurídica ter um respaldo de uma consultoria da parte especializada, né? Que seja realmente boa, que dê esse suporte para a assessoria jurídica. E a gente tem, né, Diego, algumas parcerias nessa área, né, de direito, de contabilidade, e a gente acaba acompanhando perícias, fazendo algum trabalho que realmente fazem com que o empresário veja que um trabalho de SST bem feito
tem seu valor e tem uma rentabilidade, economiza muito dinheiro, como a gente falou, para a empresa. Com certeza. Né? Esse próprio caso desse nosso cliente, que se deparou com uma redução de aproximadamente 40%, só no que nós conseguimos de antemão visualizar. Fizemos um estudo rápido, isso foi no cenário do FAP, desse nosso colaborador, né, dessa nossa empresa cliente do ano passado. Fizemos uma análise e identificamos que ela estava pagando indevidamente. Poxa, 40%. Gente, 40% de uma empresa que está pagando milhões e milhões é uma fortuna. E me fala uma coisa, existe, eu acho que quem está ouvindo a gente deve estar perguntando, quantos anos ela não deve ter pago isso, né? Existe alguma condição que, diante desse estudo, tem como pedir um retroativo, um ressarcimento do que foi pago? Sim, é plenamente possível. Né? Ainda tem isso, né? Tem sim, de com reaver certeza. Tudo que foi pago indevidamente. Exatamente. Então, o que acontece? Tem-se todo ano, como a gente conversou há pouco, no período de novembro, a fase para você entrar com o processo administrativo, que é justamente a contestação, que acontece lá dentro do FAP Web, faz o estudo de caso, a empresa faz o estudo de caso, entra com essa contestação e aguarda o deferimento por parte do CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá? Mas o para trás? Como é que fica o para trás? Será que o para trás eu perdi definitivamente? Não necessariamente. Pode ser feito um estudo de caso, identifica-se esse período para trás, se teve algum lançamento indevido, algum valor que esteja inconsistente, algum valor que foi avaliado de maneira inadequada, e a gente faz um novo provisionamento, entendendo qual vai ser essa diferença de valores, o quanto a empresa vai poder resgatar este valor, e a empresa acaba judicializando a causa. Só que a gente acaba meio que entendo naquele assunto que o Leonardo abordou tão bem há pouco tempo. A empresa precisa ser especializada para realizar essa defesa. Diego, basta ser, por exemplo, um advogado tributário e entrar com uma petição? Bom, se não entender da mecânica do fato, se não entender dessa mecânica da tributação sobre o mesmo trabalho, você vai produzir uma petição. Sim, com certeza. Você precisa de um suporte técnico. Tem que ter um suporte técnico. E a gente recebe aqui muita solicitação desse suporte técnico, não só nessa questão do FAP, como principalmente em perícias, né? Em causas trabalhistas e muitas outras coisas que o advogado nos procura com esse parecer técnico, né? Para que a empresa não saia penalizada por uma coisa que não tem culpa. Né? Exatamente, perfeito. Sabe qual é o problema, Diego? Que eu acho que os empresários, a maioria das empresas, né? Não são todos os empresários e nem todas as equipes dentro das empresas, enxergam a SST de uma forma muito superficial. Sabe, aquela coisa assim, na superficialidade é porque é obrigatório fazer o PCMSO, o PGR, o LTCAT, o laudo de insalubridade e periculosidade, que a gente vai já ver que não é uma coisa tão superficial. Sim. E acaba entrando só nessa superficialidade da SST e não colocam o profissional da SST dentro dessa equipe multidisciplinar que está ali brigando para a empresa ter uma tributação menor de uma forma cumprindo a legislação totalmente. Né? Tu concorda com isso? Concordo sim, com certeza. E é importante que o empresário também entenda, gente, que na verdade toda essa documentação, PGR, PCMSO, laudos e etc., junto com outras ações de SST, é que acabam justamente culminando na redução da carga tributária da empresa. Então a nossa SST, digamos, a nossa SST tradicional, a que cuida da documentação, a que monta plano de ação, a que faz intervenções positivas dentro da empresa, para evitar a ocorrência de acidente e doença, e a gente sempre vai tocar nesse ponto, evitar a ocorrência de acidente e doença. Sim. Ela se reflete de maneira positiva na conta da empresa. Então, se eu implanto um bom PGR, eu faço uma boa abordagem no PGR, eu vislumbro fatores de riscos que podem impactar de maneira severa na minha empresa, não tem como isso se refletir de maneira positiva. Uma boa gestão do PCMSO vai evitar muito atestado, vai diminuir o absenteísmo, vai reduzir o FA, vai... Né? Aquela Tudo coisa... isso é uma cadeia, é uma cadeia, exatamente. Então, se eu tenho um bom PCMSO, que ele acaba vislumbrando
possíveis doenças, possíveis enfermidades, frente àquele segmento econômico, através de análise epidemiológica. Que já foi detectada lá no PGR dos possíveis riscos. Exatamente. Possíveis não, dos riscos existentes. Exatamente. Então, se ele consegue fazer uma análise epidemiológica, eu trago aqui instrumentos, né, que o próprio direito previdenciário disponibiliza, que é o NTEP, o Nexo Técnico de Doença Profissional, o Nexo Técnico de Doença do Trabalho, que podem subsidiar de maneira maravilhosa o PCMSO. E atrelado a isso, a competência dos nossos bons médicos, a gente consegue fazer uma gestão praticamente plena dentro do setor de saúde ocupacional, dentro do setor de medicina do trabalho. E isso naturalmente vai refletir na conta bancária da empresa, aliás, nas despesas da empresa. É o que a gente chama de salvar dinheiro, né? Vamos salvar dinheiro. Vamos salvar dinheiro. Vamos salvar dinheiro. E essa ST, ela sabe falar de dinheiro, e ela tem condições, e eu entendo, sabe, gente? Eu gosto até, eu queria até pedir esse momento para deixar claro que nós aqui não estamos para poder socar o contador, socar o profissional de departamento pessoal, que já são profissionais que estão assoberbados de trabalhos e demandas, e tem muito ponto a ser observado. Na verdade, muito pelo contrário, que nos procurem para esse trabalho em parceria, para que nos procurem empresas especializadas que desempenhem esse trabalho, sim, combinadamente, de maneira assim, não é jogar pedra, é querer alugar o sol desses profissionais que podem contribuir e muito. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, se a gente for apresentar aqui para os nossos telespectadores os cases que a gente já tem, sim, que as empresas estão satisfeitas porque não só a segurança está sendo preservada através de uma gestão que nós implantamos nelas, mas também a gente está entrando num ponto em que a gente conversa com a carga tributária, a gente conversa com a folha de pagamento, a gente conversa com as guias de recolhimento. No final das contas, agregando valor sai também. Ganhando. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. É o trabalhador, é a empresa, todo mundo sai feliz do trabalho que gerou bons resultados. E um trabalho desse, ele vai impactar até no pós, né? No dia que o funcionário não estiver mais na empresa, em futuras demandas judiciais, trabalhistas, que o funcionário ingressado... O passivo trabalhista reduz totalmente, né? Sem dúvida, né? E assim, você tendo essa gestão, você vai ter um suporte para a defesa. Suporte para a defesa. Então, assim, acho que de FAP e SAT a gente sabe que é um mundo, a gente poderia passar horas falando disso aqui. Sim, a gente não pode se empolgar, né? A gente tem um tempinho aí também para falar sobre os dois últimos tópicos, né? Porque eu acredito que a gente já falou entre si dos três primeiros, que a questão da insalubridade e a periculosidade junto com a questão da aposentadoria especial, né, Gui? Perfeito. Voltado para essa questão financeira aí das empresas, como é que a gente pode abordar esse tópico e iniciar? A nível que também é totalmente financeiro, né? A gente falando aqui de nível financeiro, eu vou dar só um pequeno spoiler, né? Na verdade, só para a gente entender, os nossos telespectadores entenderem que, na verdade, quando a gente fala de insalubridade e periculosidade e na mesma corda, às vezes tem aposentadoria especial, que quando a gente fala financeiramente disso, né? Quando fala monetariamente disso, gente, não é a mesma coisa. Até hoje, nós, aqui da ProLabor, somos impactados com enxurrada de questionamentos no sentido de acabarem trazendo para dentro da perspectiva previdenciária tributária, lá, os percentuais, incididos na NR15, lá no direito trabalhista. Ah, não, se a atividade é insalubre, lá vai eu pagar aposentadoria especial para esse trabalhador de 10, 20 ou 40%. Quer dizer que até a alíquota é a mesma. E está errado? E está errado. Vamos lá. Está totalmente errado. Todo trabalho insalubre dá direito à aposentadoria especial? Não. Toda aposentadoria especial tem a ver com alguma insalubridade? Também não. Então eu posso ter aposentadoria especial sem ter uma insalubridade e vice-versa. E vice-versa, perfeito. Pode ser. Então, assim, e vamos lá também outro ponto. A gente pegou eu sabia de um ou dois, mas o Léo já me falou que foram vários, né, a questão. Uma empresa, cliente da gente, que a gente foi para lá fazer só o PGR, foi contratado para fazer PGR e PCMSO. E aí, quando chegou lá, os meninos viram, né, que a gente sempre faz um checklist, dá uma olhada para dar alguma orientação. Eu acho que você bem sabe disso, né? Então, os meninos foram lá
e disseram assim, ó, mas vamos fazer o laudo de insalubridade e periculosidade, porque eu estou vendo, né, que nem todo mundo, que todo mundo aqui está recebendo insalubridade. E vocês não têm o laudo. Por que que vocês pagam insalubridade para todo mundo? Sabe qual foi a resposta? Eu estou imaginando. O contador mandou. Que maravilha. Que Né? maravilha. Assim, eu sei, assim, a gente não está aqui para ter nenhuma guerra com os contadores, Sim, não sim, é são, isso. são parceiros. Eu sei que eles, até por na cabeça deles, eles estão o quê? Prevenindo. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Mas, como você diz, maravilha, né? É, que maravilha. E aí, como a gente faz isso aí? Vamos Bom, lá. Primeiro ponto já que a gente está fazendo a nossa abordagem aqui, ela é mais financeira, a gente primeiro precisa entender se esse pagando a mais de maneira preventiva, vou colocar aqui entre aspas, né, se ela realmente é cabível, tecnicamente falando, preciso promover uma análise técnica, e principalmente entender se esse pagamento espontâneo, ele consegue se adequar ao meu orçamento, à folha de pagamento da minha empresa. Eu posso estar pagando uma conta que daqui a pouco, de maneira impensável, sem uma gestão financeira atrelada, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E Pode para ser que você tirar mais, depois é mais complicado. Então, assim, eu preciso primeiro entender se tecnicamente ele é cabível. Depois Vamos de lá. tecnicamente cabível, Vamos supor, desculpa te atrapalhar, Não, mas fica à vamos assim, vontade. vamos só pensar que esse aí foi um negócio assim que aqui na Prolabor deu, ou a primeira vez que aconteceu, como a gente diz, deu pano para as mangas, que a gente vai lá. Todas as funções recebiam insalubridade. Tudo bem, você diz assim, você pode pagar mesmo sem ter direito de uma forma espontânea, não é isso? sim, E aqueles que têm direito à aposentadoria especial. Aqueles que estão lá recebendo, porque como você disse assim, existe pessoas, nem toda insalubridade dá direito à aposentadoria especial. sim, E nem toda aposentadoria especial tem direito à insalubridade. perfeito. Ele pode estar recebendo uma insalubridade, como você disse, espontânea, mas na verdade o trabalho dele daria direito, era uma aposentadoria especial, mas não daria direito à insalubridade. Tu entendeu o engodo Sim, aí que dá? sim, grande. E me diga até mais, doutor. Olha como o engodo é grande. E olha como o engodo não é só grande, doutor Leonardo. É um Como a engodo dívida caro. também, pronto. É um engodo muito caro, sabe por quê? Gente, se a gente imaginar que a insalubridade e a periculosidade, vamos enxergá-los na condição de pagamento espontâneo, né? Que é a nossa tratativa aqui, diante do que a gente presenciou, né? Junto a esse cliente. Entendemos que esses dois pagamentos, enquanto classificados lá no Polo Trabalhista, verbas remuneratórias, senhores, não é só pegar aquele percentual de 10, 20 ou 40% e pagar o trabalhador, não. Aquele percentual vai incidir na carga tributária da empresa. Então ela vai impactar no CPP, contribuição patronal previdenciária, ela vai impactar no RAT ajustado, ela vai impactar na contribuição de terceiros. Então perceba que aquele pagamento espontâneo, ele não refletiu só em você botar dinheiro direto no bolso do trabalhador, não. Você majorou a tua carga tributária, porque Mesmo aquele que seja valor, espontâneo? ainda que seja espontâneo. Pois Por quê? Porque você colocou, certamente, você colocou lá no contra-cheque lá, adicional de insalubridade. Não vai dizer que foi espontâneo. Não vai dizer que é espontâneo, não cabe o olerite, Você o contra-cheque reconheceu, receber isso. você reconheceu que o colaborador tem direito. Ele Isso. está exposto a isso. Exatamente, Léo. Então, assim, se você identificou que é cabível, e você pagou espontaneamente, e você discriminou isso no teu contra-cheque, no teu olerite, é adicional de insalubridade. E o adicional de insalubridade é classificado como verba remuneratória, verba salarial. Então, E incide se seu tributo. ele não tem direito, vamos supor, ele está recebendo uma insalubridade que ele não tem direito. Mas lá no olerite, como você falou, está dizendo que ele está recebendo e que aquela insalubridade dele daria direito à aposentadoria especial. O engodo ainda é maior. Porque ele vai pagar a insalubridade, ele vai pagar, né, o financiamento, o tributo, que é o financiamento da aposentadoria especial de uma pessoa que não teria que receber nada, não é isso? Exatamente. E olha só, como a senhora disse, olha o engodo que é. Porque ela optou por pagar a insalubridade
majorando a carga tributária, mas não majorou a carga tributária de maneira minimamente adequada. Sim. Porque era para ter majorado de que maneira? Não paga sem insalubridade, porque não era cabível, não era devido, e o laudo de insalubridade deixou isso muito claro, mas era concedida a aposentadoria especial, porque o LTCAT o previu. Então, beleza, eu vou majorar a carga tributária nesse primeiro momento, mas com recolhimento do financiamento, não pagando um adicional de insalubridade. Aí o que dói, Diego, como a gente brinca aqui, que eu digo assim, dói no âmago, é o quê? É que essa empresa não quis fazer o laudo de insalubridade e periculosidade, sabe por quê? Chuta. Eu tô com medo de pensar. Eu tô com medo, na verdade, de trazer isso aqui à tona. Porque é caro. Porque é caro. Ele não quer fazer um laudo de insalubridade e periculosidade por um valor X que é caro, mas ele não está enxergando que aquilo ali está fazendo ele pagar 10x, 100x, 1000x. Exatamente. Ou o alfabeto todinho. E aí, é caro? Você imaginar que, vamos lá, uma empresa poderia pagar de adicional de insalubridade em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, né, adicional para os trabalhadores. Pegando aquele grupozinho de trabalhadores, pegando assim alíquotas de 10, 20 ou 40%, a gente está fazendo aqui um comparativo bem grosseiro. Né? Ela opta em pagar, às vezes, 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil reais. Mensal, né? Mensal. E se a gente começando a trazer aqui para a conta uma grande quantidade de trabalhadores que estão recebendo de maneira arbitrária esse adicional. Enquanto poderia pagar, talvez, 1/5 desse valor, elaborando um bom documento, um bom laudo, no qual atestasse que não era necessário. Ou mesmo que dissesse assim, o mesmo valor eu estou pagando o documento, mas é um mês, eu vou pagar 12. Exatamente. E eu já estou assim, extrapolando, porque a gente sabe que não é 15 mil, né? Assim, eu estou dizendo assim, ele ainda daria, mesmo que fosse o mesmo valor de um mês que ele paga, sim, ele ainda teria o quê? 12 meses, que tem o 13º, né? Exatamente. A gente Ele coloca 13 meses na conta. Então, assim, quer dizer, é não ter o conhecimento. É não ter o conhecimento. E aí eu acabo, doutora Solânia, voltando a alguns pontos que a gente conversou bastante aqui ao longo da nossa conversa, que é a assessoria adequada para comunicar. Por que acontece? Essa falta de conta, essa falta de trabalhar com os números, de ter essa atenção, ocasiona isso. E a gente se depara que na prova boa não é só com 1, 2 ou 3 casos, não. São várias empresas que optam por pagar de maneira arbitrária, mas não é para um trabalhador, não. Às vezes é para 30, 40. Ou Nós até tivemos mesmo um caso, todo mundo, como tivemos o caso desse nosso cliente Y, que já é um outro cliente, o primeiro foi o X, agora é o Y. Y, que pagava sobre 60, 70 trabalhadores. Gente, isso é um valor altíssimo. E ainda tinha caso pra como quê? ela, aquele caso... É o que acho que é esse caso Y. Porque assim, além desse viés do cara que você citou, tem a outra empresa que faz o quê? Ela paga, certo? Paga o adicional para o funcionário, como você disse. Porém, ela não está pagando o tributo. Ela só paga o adicional. Mas a gente sabe que o tributo ele não é pago para o contribuinte, né? Tem que pagar para a União o tributo. Exatamente. Então, assim, se você está pagando uma coisa para o funcionário e não está pagando para o governo, com o E-Social, como a gente estava conversando aqui antes, o próprio funcionário ele pode visualizar se a empresa está fazendo aquele recolhimento, não é isso? Com certeza. Léo, é aquele caso, não sei se foi você ou se foi o Diego que falou, que tinha uma empresa que, em vez de pagar a parte do governo, estava pagando essa parte para o colaborador. É exatamente esse caso. Ele só está pagando para o funcionário, ele não está pagando a contribuição. Não, a contribuição do governo ele também estava pagando igual como era. Era um caso assim. Aí já é um cliente Z. Estamos entrando no terceiro. A gente deu o alfabeto todinho aqui. Deu o alfabeto aqui todo. Gente, olha que situação delicada, no mínimo. Esse cliente Z foi instruído por uma outra empresa de consultoria o recolhimento da aposentadoria especial, ao invés de destiná-la para a Receita Federal, que é o órgão competente para administrar essa quantia, recolher e administrar essa quantia, certo? Estava destinando direto ao contribuinte, direto ao trabalhador. E na cabeça dela, segundo essa instrução,
essa orientação, ela já estava cumprindo com as suas obrigações acessórias. Bom, se o trabalhador tem direito a esse tributo da aposentadoria especial, eu vou pagar, obviamente, a ele. Porque ele tem o direito. Só que o tributo não se destina para contribuinte. Como você bem disse, Léo, ele se destina à União. A União, frente àquele tributo, aquela espécie de tributo, ela vai dar um destino a ele. Aquele tributo já é recolhido para quando ele for se aposentar lá na frente. É como se fosse uma espécie de poupança. É uma espécie de poupança. Perfeito. Então não era para pagar o trabalhador. Para isso já existe o adicional de insalubridade. Exatamente. Já existe esse encargo trabalhista. Não compete ao tributo destinado ao contribuinte. Sim. Né? Então essa empresa está fazendo isso? Não é nada não, gente. Mas, salvo me engano, era para 55 trabalhadores. E ela já vinha pagando isso há 12 meses. E estava convicta de que estava tudo certo. É. Então imagina a situação que ela se encontrou. Lógico, confiando na consultoria. E assim, Confiando por na sorte, consultoria. isso por sorte me encontrou, né, Diego, nesse percurso. Porque assim, juridicamente falando, o que é que isso pode ocasionar para a empresa? Se a empresa estiver pagando para o funcionário o seu devido adicional e não pagando o tributo para a União, né, ela é automaticamente fiscalizada, porque se houver qualquer tipo de denúncia, até pelo próprio colaborador, ele vê lá que não está sendo recolhido, né, e indicar, ela vai receber uma ação judicial, ela vai ter que pagar retroativo esse valor, certo? Que não pagou, vai ter que pagar uma multa que é bem pesada, dependendo das circunstâncias, né? Sim. Então, assim, é muito importante ter atenção quanto a isso, porque, assim, é complicado. A empresa vai ter que arcar com um custo que ela já deveria estar pagando à vista, né? Porque se você falar aí de 12 meses, beleza, mas tem empresa que vai ter muito mais tempo do que isso, dentro daquela janela que o direito tributário cobre, ela vai ter que pagar o retroativo e pagar a multa. Exatamente. Então, assim, é muito importante estar atento a isso aí. Exatamente. Você imagina, Léo, que ao invés de ela ser tributada dentro desses 12 meses, ela podendo ser tributada dentro de 60 meses, que equivale a 5 São 5 anos, que é o prazo... Isso, pode dizer, Léo. É porque, assim, na parte tributária, você vai pegar retroativo de 5 anos. Isso. Então, assim, se a empresa estiver fazendo isso, sei lá, há 10 anos, ela vai ter que pagar de uma vez só os 5 anos retroativos do que deveria estar recolhendo, mais uma multa pesadíssima que ela vai ter que pagar. Ela pode até recorrer, mas ela vai ter outros custos processuais, fora dor de cabeça. Mas o encargo principal, como é o boleto principal, ela tem que pagar imediatamente. O que ela deixou de pagar vai ter que pagar, não é isso? Sim, por quê? Porque aí cabe justamente o pagamento retroativo, como o Léo bem disse, com juros e multa. Então entra a correção monetária sobre aquele valor ainda. Ela pode recorrer com relação a isso, mas com o valor principal não é isso? Não tem que pagar o que deveria pagar da responsabilidade dela. Por exemplo, o financiamento da aposentadoria especial, ela tem que pagar. Sim, porque assim, uma vez atestado que é realmente cabível a aposentadoria especial, ela já deveria estar promovendo o recolhimento. Sim. E ela se ela deixou, vai ter que provas. pagar. Isso. E se às vezes, que não é muito difícil, a empresa ter provas contrárias a ela mesmo... É porque normalmente ela está pagando um adicional, é a própria prova, né? Pode ser que o adicional seja uma prova. É possível. Entendendo que o agente, as características, as condições do agente ensejaram o direito ao adicional de insalubridade, ensejariam também a aposentadoria especial, Já seria o suficiente. Se eu entender que combina-se. Sim, porque como a gente bem disse, vão ter Tem as suas particularidades. Exatamente. Mas se combina, pagou um, não está recolhendo o outro, ela já autodeclarou-se que tinha obrigação de pagar. Tinha obrigação de recolher. E se aquele colaborador, eu vou só botar o dedo assim, cada vez mais, né? E se aquele colaborador estiver recebendo essa insalubridade que deu direito, entre aspas, a insalubridade que deu margem para uma aposentadoria especial de forma apenas espontânea. Pronto. O pagamento espontâneo, os reflexos... Igual mesmo, né? Ele é bem similar mesmo. O pagamento espontâneo, é importante que a empresa deixe isso bem claro em uma documentação interna. Que é muito difícil. É muito difícil. Normalmente e quando isso aparece, o funcionário já está há muito tempo ou já saiu da empresa. Isso. Porque assim, normalmente o pagamento espontâneo não é espontâneo, né? Na verdade, o pagamento espontâneo é porque não quer ter um investimento para fazer o documento. Não, sim. Já acha que vai ter mas o direito. Mas eu estou dizendo assim, se ele já acha que vai ter o direito,
de insalubridade. Aí paga a insalubridade por um motivo X. E aquele motivo X daria direito a uma aposentadoria especial. Só que quando ele pega e não recolhe o da aposentadoria especial. Ele vai ter que... Ele vai pagar. Nesse caso é até tranquilo para a empresa, nesse tipo ponto específico. Ele tem que fazer, ele fazendo o laudo resolve? Sim, porque assim... Pronto, é isso que eu queria saber. Vamos dizer, digamos que ele tem os dois laudos. Ele tem um laudo de insalubridade e ele tem um LTCAT. Isso O é laudo de insalubridade, os dois laudos acusam que não é cabível a aposentadoria especial. Sim, E o nem é LTCAT. cabível. O LTCAT Ah, não tendo, Não tendo. aí é outra... E o laudo de insalubridade diz que também não é cabível. O Certo? adicional. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Os dois dizem que não é, certo? Mas eu, a empresa, vou pagar espontaneamente. Se ela decidir pagar espontaneamente, mas... Documentada. Mas né? aí onde Ela tá, tá ela tem que documentada? ter. Se ela não tiver documentada, ela paga. Como é que ela pode estar preliminarmente documentada? Quando ela porta em mãos os laudos. Sim, mas eu tô Porque o laudo falando é cabal a cabal, exatamente de quando ela né? não tem laudo. Pagou Pronto. porque o contador mandou e Isso. Agora, Aí- quando ela paga de maneira assim, Sem nenhum sem embasamento nenhuma técnico. prova técnica, nenhum embasamento técnico, corre-se o risco da aposentadoria especial vir na conta depois. Corre-se o ela risco. pode pagar. Agora, quem vai... Ela tem um prejuízo Aí vai ter uma técnico. avaliação. Agora vai ter que ter um Isso. perito para fazer essa aí, análise e dizer. isso. Agora, entendendo que aquele pagamento espontâneo é onde a gente bate muito na tecla. Aquele pagamento espontâneo, a empresa precisa entender Que ela já está contribuindo de Que forma ela- errada. ela está contribuindo de maneira errada e ela está majorando a folha dela. Sim. É isso que ela precisa entender no primeiro momento. Eu vou pagar mais? Vou. Vou pagar quanto? Porque às vezes ela não consegue nem enxergar com clareza isso. Mas espera aí, esse pagamento vai refletir só nesse encargo trabalhista, vai morrer aqui? Ou ele vai refletir em tributos? Olha só, lembra que a gente falou há pouco tempo? Sim. O teu pagamento do adicional de salubridade, por mais que seja espontâneo, se tu batizou de adicional de salubridade, tu vai recolher RAT ajustado, CPP e contribuição de terceiros. Olha, vamos E- parar por aqui. E eu dou só o segundo exemplo para gente poder fazer Pronto, o fechamento, finaliza. pode ser? Pode? E agora eu tenho um laudo de Não, eu insalubridade disse, vamos dizendo parar que por aqui, não. que já deu um nó, entendeu? Eu digo assim, e eu tenho um laudo de insalubridade, doutora Solanha e Leonardo, que diz que não é, mas o LTCAT diz que sim. O LTCAT diz que sim. Onde é que está o problema aí? Eu só vou aumentar um pouquinho essa conta que já está Grande. grande. É. Porque, além de eu estar pagando um adicional de salubridade para o trabalhador, encargo trabalhista, eu estou pegando encargo trabalhista que incide sobre a folha. Então, eu estou pagando encargo trabalhista, eu estou majorando a folha e eu estou adicionando mais um tributo à conta, que é o próprio FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial, que é cabível porque o próprio laudo atestou isso. Então, eu só estou adicionando mais uma conta que já não está barata, que já não está pequena. Então, o impacto é só aumentando, né? Esse volume é só aumentando. E aí, vamos encerrar teoricamente por aqui, porque Já. isso vai dar muito pano para as mangas. Eu acho que já está mais de uma hora a gente conversando, não sei. Mas isso aqui vai dar tanto pano para as mangas que cada item desse tem como a gente fazer um podcast de 1h30, 2 horas e a gente não cansa. Com certeza. Para você ver quanto dinheiro está envolvido na SST. E aí a gente não combinou, mas eu gostaria que o Léo e o Diego deixassem, sabe aquela dica de ouro? Diante de tudo que a gente falou, Diego, para o pessoal da SST e o Léo para o pessoal aí do direito, da contabilidade, do RH, que são essas áreas, né, do DP, que trabalham ali muito juntas, que deveriam estar trabalhando junto com a SST também, né? Até porque a SST é um subsistema do RH, mas vamos lá. Sim. Qual é a dica de ouro que você deixaria aí, a lição aí, a bala de prata ou dica de ouro, o que você quiser chamar para esse pessoal da SST diante desse assunto? Pronto. Para a nossa turma da SST, tem aquele ditado que diz que assim, conselho se fosse bom não se dava se Vendia, mas tá Mas falando eu- de dinheiro, pode Mas falar. eu vou vender, mas eu farei melhor. Eu me atrevo a dizer que é bom e que eu vou conceder gratuitamente. Olha, que Olha maravilha, aí, viu? né? É. Graça melhor ainda, né? Pois é. Então, assim, a dica que eu deixaria para a equipe de segurança é: cuide do seu trabalhador. Cuide do seu trabalhador. Certo? Haja de fato como um prevencionista. Porque se você agir de fato como um prevencionista, você naturalmente ajudará a tua empresa. Sim. Cuide do teu trabalhador apresentando um reflexo financeiro para a empresa, apresentando esses pontos positivos, que ela vai começar a entender
que realmente a SST ela faz parte do planejamento da empresa. Eu E que não se reduzir. Eu costumo dizer, né, que não se preocupe com o que vai botar no papel. Coloque no papel o que você já se preocupou. Exatamente. Formaliza isso. Né? Transformando em histórico, né? Então, você tem tudo ali, todas aquelas ações que foram construídas ao longo de muito tempo. Isso deixa uma apresentação tão bacana, né, para a empresa, para os colegas. Leonardo Peixoto, e aí pro pessoal do direito, da contabilidade, o que qual a dica? Dica de milhões. De milhões? Em homenagem ao meu amigo Alisson, de novo. Ah, é verdade, dica de milhões, pronto. Bom, hoje eu vou querer deixar um recado para o empresário, certo? Empresário é seu, mas pode falar. Eu deixo pode pro teu... ser, Vai, vamos pegar na vez do começo. Lá, a próxima vez a gente tira o papelzinho, vai lá. Vai pro empresário. Para a empresa em geral, né? Eu falo, até olhar onde é que tá aqui, Raíssa, aqui, né? É assim, pessoal, muito cuidado com o prestador de serviço que vocês vão estar contratando, certo? O serviço que vocês estão contratando, não contratem pelo preço, contratem pelo valor agregado do serviço, certo? Por quê? Como vocês puderam ver aqui, é de uma forma geral mesmo. Um exemplo, a assessoria da parte de segurança do trabalho, ela vai te dar um laudo que te dê um respaldo para um pagamento desse adicional de insalubridade, de periculosidade, vai te dar um norte para você estar fazendo esse tipo de recolhimento de tributos de forma direta, como o Diego bem citou aqui, o exemplo, uma empresa que provavelmente mandou um preço melhor, né, fechou com esse nosso cliente Y, e aí deu uma orientação totalmente equivocada referente à questão dos tributos da insalubridade. E aí a empresa teve um problema gigantesco, porque ela teve que retroagir para pagar o que tinha ficado para trás, né? Além de estar passiva de receber multas pesadíssimas, que a gente sabe que são. Né? A parte jurídica, como a gente também está nessa seara, contratem bons advogados para a empresa. É importante ter essa assessoria jurídica, porque eles vão dar esse norte para vocês. E eles têm que estar sempre conversando entre si. Né? A parte jurídica e a parte de SST tem que estar sempre conversando entre si. Como a gente abordou hoje a questão do FAP, né? É fundamental aí, principalmente as grandes empresas, estarem atentas a isso. Né? E é um trabalho conjunto da parte tributária com a parte de segurança do trabalho. A questão da insalubridade e periculosidade, que a gente tem ações trabalhistas recorrentes aí, né, no direito do trabalho, voltadas para essa parte. Então, assim, contratem bons profissionais e façam com que esses profissionais estejam sempre em contato entre si, para que vocês realmente tenham uma assessoria, um respaldo que possa evitar de problemas aí futuros, né, que venham a ocorrer. Muito bem. E no meu caso, né, eu quero deixar uma dica, já que o Léo puxou minha parte, né, eu já tinha ensaiado o Léo bem direitinho. Era isso? Era isso. Mas será que foi desse papel aqui, eu peguei a cola? Não dá para eu ver daqui para aí, não. Mas assim, para as empresas de um modo geral, em homenagem, né, à nossa gestora de marketing Raíssa, que tudo dela é funil de vendas, funil de marketing, funil de lead. Ela tá aqui olhando, ó, ela tá olhando pra gente aqui, viu? Então, em homenagem a ela, eu vou dizer para os profissionais de SST, saiam da borda do funil. Saiam da superfície do funil. Estudem, se aprofundem. Sejam realmente profissionais que façam jus ao valor que a sua profissão tem, ao valor que a nossa profissão de prevencionistas tem. Entrem nesse funil, saiam assim como profissionais selecionados para apresentar para o empresário realmente as saídas, as soluções. Se você, profissional prevencionista, não se enxerga como um bom profissional, não se aperfeiçoa, não estuda e não trabalha, não briga pelo seu lugar nessa equipe multidisciplinar da empresa, que é formada pelo administrador, pelo RH, pelo DP, pelo advogado, pelo contador, realmente nós prevencionistas vamos nadar e vamos morrer na praia. Porque o empresário, ele tem como reconhecer o nosso valor na hora que nós, prevencionistas, mostrarmos para ele o nosso real valor. Então, estudem. Tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo aqui. A Prolabor, com esse projeto que a gente sempre diz, o Prolaborcast não é nosso projeto, só da Prolabor. É nosso, meu, seu, de todo mundo.
deem dicas, eu já vou fazendo aqui, encerrando, né? Deem dicas no nosso direct, solicitem o que é que vocês querem saber, que a gente vai atrás de profissional e traz para você. E não existe valor maior para a gente entregar ao empresário do que o nosso conhecimento. Ele vai ver como o conhecimento pode economizar e como pode salvar o dinheiro dele. Concorda, Diego? Perfeitamente. Concorda, Com Leonardo? certeza. Léo, faz o encerramento. A gente não ensaiou, não. Faz aí, agradece, manda o povo seguir a gente, pede like, pede para compartilhar, faz aquele finalmente. Olha para ali para a Raíssa, que ela já tá assim. Ela tá quase tendo um filho que a gente já passou do tempo. Vai lá. Pronto. Pessoal, agradecer todo mundo pela audiência mais uma vez, né? Reforçando aqui, eu posso vender, né, também. Agradece primeiro o Diego. Já agradeci o Diego na minha fala. Tá. Agora Obrigada, eu vou vender. Diego. Ei, eu é que não agradeci, Diego. Muito obrigada, viu, Diego? Eu é que agradeço. Eu vou vender agora, o pessoal tá chegando aí o período de contestação do FAP, certo? Então, assim, entre em contato com a gente. O Diego é nosso parceiro nessa frente. Sem compromisso, a gente pode fazer uma avaliação da empresa, ver o que é que pode ser feito, se tem o que questionar, o que contestar, certo? A gente está à disposição. Agradeço novamente aí pela companhia hoje. Curtam a gente, compartilhem, divulguem aí nos grupos dos amigos. 15. Dia 15? O curso, gente, dia 15. Era segredo, não? Esse curso? Era não. Fala. Vai acabar aquela que vai encerrar de novo. Não, vou passar para ti. Dia 15, vocês vão ver nas nossas redes sociais, o Diego também já está sabendo, já vai estar aqui com a gente. A gente vai ter um curso sobre gestão de FAP e ele vai ser ministrado pelo Edivaldo Gregório, um parceiro, ele é da SST Online. E ele vem para fazer aqui em Fortaleza, né, esse curso e vai ser feito aqui na ProLabor, em parceria com a gente. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais pelo curso, viu? Fique atento às nossas redes sociais, que a Raíssa, nossa gestora de marketing, vai botar já nas mídias tudo que vocês precisam saber para estar aqui na ProLabor junto com a gente e com o Edivaldo Gregório. Agora tá isso. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Tchauzinho!